Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre manifestações culturais teatrais no Brasil. Foi um trabalho difícil para poder separar de uma gama gigantesca de manifestações teatrais, deixar claro que nós não estamos falando somente do teatro dentro de um espaço fechado, com uma apresentação comum, ou constante, ou tradicional. A gente vai falar de uma série de manifestações, ou seja, eventos que estão dentro do teatro fisicamente falando, fora do teatro, que tem essa característica teatral, de representação teatral, de encenação teatral, certo? Para a gente poder entender, é necessário que a gente entenda o processo cultural primeiro, que seria a identidade de um povo, certo? Eu costumo dizer que algumas pessoas elas são muito elitistas quando falam de cultura, porque a impressão que se tem é que a cultura está associada a pensamentos extremamente ricos, extremamente questionáveis, questionadores. Não, o processo cultural ele está ligado a isso sim, mas ele também é a representação da pessoa mais simples possível. Né? Quando a gente entende que a cultura é a forma como nós, por exemplo, maranhenses, nós, moradores da cidade de São Luís, da ilha de São Luís, falamos, nos vestimos, nos relacionamos. Aqui é uma coisa muito legal quando a gente mal conhece uma pessoa e já ficou amigo, se abraça, sai junto, fala estruturas bem nossas. Essa situação é muito nordestina, essa situação é muito maranhense, faz parte do nosso processo cultural. O que é você encontrar os amigos no final de tarde na litorânea para bater um papo? Né? O que é você encontrar os amigos e ir para o cinema, nem que seja para não assistir o filme? Então, essas características da forma como a gente se relaciona fazem parte do processo cultural e associar cultura a termos como educação e intelectualidade, às vezes, cria um certo elitismo e as pessoas costumam dizer fulano de tal é uma pessoa sem cultura. Não, não existe essa história de fulano de tal é uma pessoa sem cultura. Eu volto já nessa imagem. A afirmação cheia de preconceitos que às vezes criam problemas, inclusive sociais. Gente, o processo cultural ele não está associado a situações de elite, ele pode estar lá, mas ele está associado, na maioria das vezes, ao povo. E é justamente disso que a gente vai falar, do teatro como resistência e forma de disseminação cultural. Para a gente entender, São Luís, o Maranhão em si, ele tem uma quantidade absurda de representações de manifestações teatrais. Né? Eu devia ter setorizado uma aula só para o Maranhão e outra para o Brasil inteiro, porque é muita coisa. Bom, eu vou começar falando de alguns. O mamulengo. O mamulengo é aquele bonequinho, esse que vocês estão vendo, que a gente coloca a mão num tecido, e aí você mexe com esses dois dedinhos aqui que fazem as mãos, e esse aqui seria o pescoço, e a maioria das vezes eles ficam nessa posição. Esse tipo de boneco, ele é especificamente nordestino, porque existem outras variações do teatro de bonecos, como patrimônio nacional, que tem outras características, mas com essa que é basicamente nordestino. Existe até museu na região de Pernambuco, especificamente para esse tipo de manifestação teatral cultural brasileira e, no caso, nordestina. Né? Também chamado de marionete, fantoche, títeres. E esse aqui é um dos primeiros bonecos do Nordeste, chamado Professor Tiridá. Ele é uma figura extremamente conhecida na região, é uma figura que culturalmente virou até gíria em Pernambuco. Os mamulengos, eles são, além de encantadores, são divertidos e eles criam e reproduzem histórias que são histórias do nosso cotidiano. Professor, isso não é para criança? Não. A criança que a gente esqueceu como adulto, que está ali dentro, adora ouvir histórias. Né? E dependendo da situação, a história pode ser contada com qualquer tipo de cunho, com qualquer temática. Né? O acervo do Museu Tiridá em Pernambuco, ele tem os bonecos mais antigos do Brasil, dos mamulengos mais antigos do Brasil. Uma das características brasileiras é a pluralidade. Quase não sai, desculpem. Vou repetir, pluralidade. E essa diversidade de características faz com que o Brasil seja rico no que trata de manifestações. Né? A cultura erudita, a cultura de massa, a cultura popular, folclore, isso tudo faz parte da nossa identidade. Os bonecos de Olinda, saímos do tamanho menor para o tamanho maior. Até brinquei, né? Que
a questão do boneco de Olinda, que algum de vocês já viram, eu vou ver minha intérprete fazendo isso, estou me divertindo, não vou mentir. Né? O primeiro boneco gigante é chamado de Zé Pereira, e ele é a característica maior, literalmente, porque os bonecos medem de mais ou menos de 3,5 metros a 4 metros de altura. Para vocês terem noção, peguem a porta da casa de vocês e dupliquem o tamanho da porta, coloquem uma em cima da outra, é a altura de um boneco daquele. Pesa em média de 15 a 20 quilos e fica em cima do ombro de uma pessoa que anda com aquele boneco durante o desfile de carnaval e outras datas festivas da região de Pernambuco. Os bonecos de Olinda, na verdade, eles fazem parte deste processo de manifestações culturais, teatrais. Mas, professor, o que tem a ver um boneco de Olinda com o teatro? Quando a gente fala, por exemplo, dos mamulengos, você pode contar histórias. Mas o boneco em si é uma manifestação teatral, por quê? Porque tem todo um processo de encenação, de figurino, de dramaturgia que é contada, né? A própria produção dos bonecos são em função de pessoas, quer dizer, tem todo um processo que torna ele uma manifestação teatral. O teatro elegante, né? Aquele que pode, é muito poético, tão bom quanto, mas a gente não pode esquecer também o teatro popular, o teatro das massas, o teatro mais político, mais crítico. Né? É o caso, por exemplo, de manifestações que não são literalmente o teatro, mas têm esse caráter teatral, que é o caso dos ternos de Pífano. O que é um terno? Nesse caso seriam três, mas seriam três artistas que são musicistas que trocam instrumentos específicos. Né? A flauta, o triângulo e um tambor, uma zabumba. Aí você pode acrescentar ou uma banda de pífano, que é uma banda ou um grupo musical com uma característica extremamente nordestina. Quem já assistiu um filme chamado Do Alto da Compadecida, aquela musiquinha ao fundo, ela é uma estrutura bem nordestina, com a característica de dança dramática, com a característica de estrutura cênica que a gente vai contando, apesar do que você acha que é somente música. Certo? Vamos falar de uma outra, saímos do Nordeste, vamos pular para São Paulo, um grupo chamado Oficina, que é patrimônio nacional já. O Oficina, ele tem um nível de importância para o Brasil tão grande, ele foi criado pelo Zé Celso Martinez, que eu já mostrar para vocês, e ele extrapola o fato de ter sido um grupo criado nos anos 50, como um grupo de teatro que ia criar somente espetáculos teatrais. Ele se tornou uma referência em nível nacional, não só na história do teatro brasileiro, mas a história do teatro para o mundo inteiro. Como assim, professor? O Oficina e a plateia, eles criam uma nova relação que não existia no teatro em 1950. Por quê? Porque o teatro era uma questão muito elitista e as pessoas não tinham o hábito de ir. Aqui em São Luís ainda tem muito isso, a gente está lutando. Né? Eu sou produtor teatral, eu sou diretor teatral, eu sei o que eu estou falando porque a gente luta para levar a plateia para dizer assim, nossa, que maravilha, mas a plateia não só o teatro físico, mas o teatro conceitual, e é isso que a Oficina faz. Ensaios, abandono do terreno da crítica e da caracterização, uma densidade na representação e na apresentação, e principalmente a questão de ir bater de frente com o período da ditadura militar. Então a Oficina ele foi muito arriscado para essa questão de você discutir sobre a liberdade num período onde você não tinha essa liberdade. O espaço fisicamente ainda existe hoje, né? Ele fica em São Paulo. Atualmente a Oficina ele deu uma modificada em quem está fazendo o processo de direção, pegaram os conceitos dos anos 50, 60 e 70, no período da ditadura militar, e atualizaram. O grupo Usina, Uzone, é justamente o responsável pela direção da Oficina com espetáculos que já eram críticos, ficaram mais críticos, mais ácidos, mais chamativos no que trata de uma plateia que vai em busca de uma forma de você questionar o que você está vivenciando. Né? A apresentação é feita dessa maneira, é uma experiência única. A plateia praticamente está dentro do espetáculo e é um espetáculo que tem ocasiões que é interativo, ou vários espetáculos. Aqui o Zé Celso Martinez, numa remontagem de um espetáculo chamado Roda Viva, que o texto original do Chico Buarque, de 1968, né, e ele foi o primeiro a bater de frente contra a censura, um dos primeiros no teatro a bater de frente contra a censura e o regime militar. Professor, por que fazer teatro? Quais são os benefícios do teatro na vida de alguém? Por que assistir teatro? Bom, para a gente ter essa noção de que o teatro culturalmente é importante, é preciso eu ir ao teatro. Mas para que eu vou ao teatro? Para se divertir? É um dos itens. Não podemos dizer que não é.
Estimula autoconhecimento e comunicação. Autoestima, favorece interações e relações pessoais. Minha sugestão é, faça um teatro. Nem que seja para fazer uma oficina, você não vai ser ator. Mas uma coisa é certa, a capacidade de você interagir com outras pessoas, inclusive algumas pessoas que me perguntam, professor, eu quero perder a timidez, como é que eu faço? Faça teatro. Né? Não, isso não é um remédio. Você não vai deixar de ser tímido. Você vai compensar a tua autoestima e você vai se relacionar diferentemente com pessoas. Se você não quer fazer, assista a relação também, inclusive para discutir, para conversar, é bem interessante. Melhora a timidez, ajuda a criar consciência corporal, aciona foco, memória, eu repeti isso várias vezes. Por quê? Porque a gente tem texto de 30, 40 páginas. Já imaginou que é um ator decorar aquilo tudinho? Decora, consegue. Eleva o interesse pela leitura, que vocês precisam pra caramba, e estimula a criatividade. Para você fazer teatro, você precisa ler e entender o que está lendo. Né? Ter um senso crítico sobre isso. Recentemente, uma aluna, com 30 anos, ela disse assim, eu achei que fazer teatro era só pegar um texto, decorar e apresentar. A gente está sentando, discutindo, isso a gente chama de processo. Ou seja, você aprende fazendo teatro. E possibilita e desenvolve o trabalho de equipe, que a gente precisa muito, inclusive em âmbito profissional. Você trabalhar no local, conviver com pessoas que não sabem se relacionar em grupos, em equipe, dividir, compartilhar e ser generoso com esse grupo, é complicado. Vamos falar de algumas manifestações culturais teatrais, inclusive aqui no Maranhão, aqui em São Luís. A Companhia Casumbá de Teatro e Dança. Eles misturam as linguagens, teatro, dança e música, com folclore nosso. Né? A principal matéria-prima dos espetáculos da Casumbá, diga-se de passagem, é maravilhoso. A Companhia Barrica, como eu havia falado para vocês, que é um espetáculo à parte, né? A companhia faz muito bem o trabalho e assistam. Professor, se eu não for de São Luís, como é que eu acho? O YouTube, corre lá. Folclore e cultura popular, classes operárias trabalhadores e principalmente esse olhar mais crítico. Exemplo, um grupo de teatro que fez uma peça que virou filme, que virou série no Brasil, chamado Ó Pai Ó. De onde eles são? Salvador, na Bahia. Eles literalmente mostraram a cara de Salvador na forma mais suburbana e mais simplória e mais verdadeira, mais popular possível, onde a peça é uma síntese da forma do ser, do sobreviver dos moradores do centro histórico da região. Sem falar que é divertidíssimo. Né? Uma série de atores saíram da peça, viraram atores de TV, atores de cinema, ganharam o mundo inteiro. Né? Entre eles, um ator chamado Lázaro Ramos. O Opaió, eu já assisti aqui em São Luís, né, ao vivo, em cores, com outros elencos, porque você pode modificar os elencos, vale muito a pena. Cultura erudita, né? É aquilo que é produzido e pensado pelas elites intelectuais. Você tem que levar em consideração que existem fatores diferenciados na cultura, tanto a cultura popular, quanto a cultura de massa, quanto a cultura erudita. Eu separei um grupo atípico, chama Dizzy Croquettes. Eles começaram a trabalhar em 1972, há quase 50 anos atrás, e era um grupo que sacudiu São Paulo, no extinto Teatro 13 de Maio. O que é que tinha de tão estranho nesse grupo há 50 anos atrás? Eles bateram de frente com o regime militar, porque estava no início do regime militar, porque eram homens que se travestiam, né, e faziam espetáculos com características femininas. Gente, se isso hoje ainda choca quando alguns de vocês olham as cantoras que são drags da música popular brasileira atualmente, imagine isto há 50 anos atrás. O grupo foi censurado, alguns dos integrantes foram exilados, saíram do Brasil, caso contrário eles seriam mortos ou presos. E recentemente, em 2015, há uns 6 anos atrás, houve uma remontagem da peça em Paris. E, se eu não estiver enganado, o grupo está sendo remontado, né, com espetáculos na mesma linha, só que com uma outra roupagem, atualizado, entre outras coisas. Desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Mas no Rio é outro caso, né, um caso à parte. Acontece durante o carnaval, nos meses entre fevereiro e março, e literalmente é uma manifestação teatral gigantesca. Por quê? Gente, você tem figurinos, você tem uma dramaturgia, você tem um enredo na música, toda essa estrutura é considerada uma manifestação teatral? Sim. Né? Ele ganha vida própria, o desfile de escola de samba, mas ele tem o seu quê teatral, não tem para onde você correr, certo? Carnavais de rua, eu utilizei aqui em São Luís porque
apesar da gente estar em época de pandemia, é bem provável que não tenha carnaval, não só aqui em São Luís, mas também em outras cidades do Brasil. Mas a gente não pode deixar de falar sobre o carnaval de rua, os blocos organizados e as temáticas que muitas vezes são teatrais, os figurinos e fantasias são utilizados pelos personagens. Aqui em São Luís a gente tem um personagem que é típico, o Fofão, tem toda uma história, um enredo, olha o que eu estou falando, um enredo por trás da situação. Então ele é uma manifestação teatral, né, forte, muito grande aqui, não só em São Luís, mas no país inteiro. São João e as festas juninas. Eu digo que o nosso São João do Maranhão é o melhor. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou sentindo muita falta disso. Nosso São João não começa em junho, no mês de junho. O nosso São João começa em maio e termina em agosto. Né? Porque a gente fala do nascimento do boi, da morte do boi, tem todo um processo. Boi, como assim? O Bumba Meu Boi faz parte das festas juninas, entre outras manifestações, que são muitas, culturais teatrais, aqui no estado do Maranhão, em particular em São Luís do Maranhão. Né? Bumba Meu Boi, a tambor de crioula, cacuriá, dança do lelê, dança do coco, e aí vai. Onde você acha isso? Nós temos uma aula chamada Arte Afro-Maranhense, onde eu cito várias dessas manifestações, você pode pesquisar na plataforma Gonçalves Dias. O interessante é que era uma festa pagã, nas festas de São João, que eram oferecidas contra a vontade da Igreja Católica durante a Idade Média, e a Igreja Católica vai e abraça, a Igreja Cristã vai e abraça para poder controlar, mas aí a coisa ganhou um rumo gigantesco. Né? São João, São Pedro e Santo Antônio são as referências religiosas para as festas juninas, que são recheadas de várias apresentações culturais teatrais. Em Parintins, no Amazonas, né, acontece desde 1965 o Festival de Parintins. Eu deixei para falar dele depois, por quê? Porque a gente tem que misturar o desfile de escola de samba, que é muito característico no Rio, mas também em São Paulo e outros lugares. Vou falar do Rio como referência e misturar o nosso Bumba Meu Boi maranhense. Agora, junto aos dois, né, o desfile de escola de samba com o Bumba Meu Boi, você tem o Festival de Parintins. Tem dois bois lá que disputam num gigantesco desfile carnavalesco, que não é carnavalesco. Olha que interessante. Mas tem a característica das festas juninas, que é o boi garantido e o boi caprichoso. Um é vermelho e o outro é azul. Não sei qual é qual. Não sei. De qualquer forma, não é um desfile de escola de samba. É um desfile de escola de... Peraí. É um desfile que tem como temática o Bumba Meu Boi. Nossa, é uma mistura. Mas vale muito a pena. Obviamente, não dá para deixar de falar sobre o Bumba Meu Boi maranhense, que é patrimônio imaterial, né, eu tenho orgulho de dizer isso, da humanidade. Nós temos uma manifestação cultural teatral. Teatral por quê? Você tem a história da Catirina, você tem o que aconteceu, você tem dança, você tem música, você tem tipos de sotaques de Bumba Meu Boi diferenciados. Vocês querem mais? Né? Pesquise, vale a pena. Até porque você pode entender e se orgulhar de uma coisa que é patrimônio de cultura imaterial da humanidade. Vocês têm noção disso? Quando foi isso que aconteceu, professor? 2019, há 2 anos atrás, mas vale muito a pena. O Grupo Galpão, que é um grupo de teatro de rua, lá em Minas Gerais, o teatro de rua em si, ele é patrimônio do Estado, e aí o Grupo Galpão é um dos grupos mais importantes de teatro, não só do Brasil, mas do mundo. Eles se apresentam, geralmente, em projetos de circulação, pelo país inteiro. Aqui em São Luís já vieram. Aí vale muito a pena entender e conhecer o que é o Grupo Galpão como patrimônio, como manifestação cultural. Tablado, que começou como um grupo de teatro, hoje é uma escola de teatro no Rio de Janeiro, que foi construído e criado o conceito por uma atriz que virou escritora chamada Maria Clara Machado, e já formou mais ou menos 5 mil profissionais de arte e teatro em vários segmentos. O tablado ele virou patrimônio cultural e é uma das manifestações culturais teatrais mais importantes do país. Né? É uma escola que funciona no Rio, ainda se tem aula de teatro lá, mas é complicado entrar, mas vale a pena. O Cacuriá Maranhense. O Cacuriá Maranhense, né, ele é uma forma de representação de dança, mais de manifestação teatral que mistura sensualidade, movimento. Vale a pena pesquisa na internet, e o que é uma pessoa ouvir, Jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer, a pessoa já está dançando junto. Né? E a gente vai fechar aqui nossa aula lendo rapidamente um trecho dessa parte, para entender como isso é importante culturalmente para um povo. O teatro surpreende por ser, de geração em geração, uma forma de comunicar
informar, contar histórias, misturar culturas sem perder a essência, a originalidade da cultura no caos tecnológico. O teatro resiste de maneira muito pessoal. Um abraço, professor Marcos Dominici.